Depois de 40 anos no protestantismo, conheci a história da Igreja Católica. Aí não teve jeito. Me converti ao catolicismo. Fica comigo nesse vídeo que vou te contar como se deu a minha conversão ao catolicismo, depois de 40 anos como protestante. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu me chamo Oséias e abri esse canal, esse canal que se chama Caminho e Fé, para compartilhar a minha experiência, as minhas experiências agora como recém-convertido ao catolicismo. Fazem 6 meses que eu me converti ao catolicismo. Estou muito feliz, então abri esse canal para compartilhar minhas experiências, falar de livros, falar sobre catolicismo em geral, falar sobre o cristianismo. Então, se você quiser me acompanhar, eu faço um convite para você. Se inscreva aí no canal, dessa maneira você não vai perder nenhum conteúdo que eu venho trazer para cá, aqui nesse canal. Então, se você também gostar, peço que você possa me ajudar dando um like, curtindo esse vídeo. Então, como disse, eu tenho 40 anos, e eu nasci num berço protestante. Desde do meu nascimento eu já nasci num berço protestante. Meus pais sempre foram protestantes, amigos próximos, parentes, primos. Então eu cresci em meio ao protestantismo. Passei por diversas igrejas, várias denominações protestantes. Então eu tenho assim um conhecimento muito grande sobre o protestantismo. Então passei por igrejas como Assembleia de Deus, Ministério Belém. Passei por igrejas também como igrejas assim que carregam o nome da Assembleia, mas porém não está ligado à igreja do Belém mesmo. Passei pela Congregação Cristã no Brasil. Então, durante esses anos todos, eu passei por diversas denominações protestantes, E as minhas dúvidas começou por aí, porque principalmente do meu nascimento até mais ou menos ali uns 12 anos de idade, eu sempre frequentei diversas denominações. E dos 12 anos em diante, a minha mãe se converteu na Congregação Cristã no Brasil. E ali, conversando ali com os irmãos da Cristã no Brasil, eles nos ensinaram que as outras igrejas eram seitas, e isso deixava muita dúvida no meu coração. Ali como criança, ainda tinha 12 anos de idade na época, e aquilo ali era complicado, porque eu pensava, poxa, tudo isso que eu aprendi esses anos todos, quer dizer, foi em vão? E afirmo para vocês, não foi em vão. Eu conheci Cristo no protestantismo. Eu respeito muito meus irmãos protestantes, espero que os irmãos não venham a se ofender nesse relato. Mas uma das coisas que me fez me tornar católico foi essa questão de diversidades de doutrinas. Como eu passei por diversas denominações, eu posso falar isso. De repente, um irmão protestante que nasceu, por exemplo, na Assembleia de Deus do Belém, sempre frequentou lá, de repente não tem essa mesma vivência que eu tive em várias denominações. Então, essa diversidade de doutrina sempre me deixava assim em dúvida, com relação à fé cristã. Porque, embora os protestantes eles se reúnam às vezes em festividades e tal, mas, porém, essa questão aí é um pouco complicada, porque as doutrinas são diferentes. Por exemplo, a batista ela tem uma doutrina, a presbiteriana é diferente, a Congregação Cristã no Brasil é diferente, a Assembleia de Deus do Belém é diferente, as igrejas que surgem na vila, que era a maioria que eu frequentava, também tem sua doutrina um pouco diferente. Então isso começou, quando eu cheguei na fase adulta, isso aí começou a me incomodar um pouco, E ali isso começou a me dar muitas dúvidas, Então, eu comecei a ter dúvidas também nas questões
assim de dons espirituais, né? Como por exemplo aqueles movimentos que as pessoas saem sapateando, falando línguas estranhas, rodopiando, né? Isso começou a me deixar um pouco assim assustado, sabe? Porque eu vi algumas cenas, não estou aqui falando que todas as pessoas do protestantismo, que tem o dom do Espírito Santo, falam em língua, que eles estão errados, não é isso que eu quero falar. Mas, porém, eu vi algumas cenas de pessoas, por exemplo, rodopiando, que se você não tirasse o rosto assim, ela acertava em você, com a mão, sabe? Já vi cadeira voando. Numa situação, uma vez numa igreja, eu vi uma garota soprar na testa das pessoas, as pessoas cair, né? E assim, eu achava muito complicado essas situações aí, né? E aí muitas dúvidas doutrinárias e tal, né? E eu sempre fui diácono também. Então eu tenho um conhecimento bíblico, não pensam assim vocês, ele se tornou católico por falta de conhecimento bíblico, ele nunca se converteu de fato a Cristo. Não, a minha sinceridade com Cristo sempre foi real, sempre foi fiel e eu conheço Bíblia, né? Então o que acontece? Então começou a me surgir essas doutrinas, essas dúvidas, a ponto que na fase adulta eu quase cheguei ao ateísmo. Porque quando eu chegava assim, né, nessas questões, né, quando eu chegava nessas situações assim que eu via assim, sabe, doutrinas que na própria igreja que eu frequentava, né, tipo, um pregador vinha, trazia uma tese, né, e ele pregava, ele jogava uma frase de efeito sobre a igreja, né, a igreja se emocionava, a igreja começava a pular, gritar, né, e aquele movimento todo e tal. Eu falava, mas Deus, é dessa maneira que Deus quer se relacionar com a gente, né? É dessa maneira, né? Aqueles recados espirituais, tipo, eu sou Deus e eis que eu te digo isso, eis que digo aquilo, tal. E aí, na maioria das vezes que eu seguia, às vezes aquele conselho, né, achando que era Deus falando, às vezes acontecia, mas na maioria das vezes era decepcionante. Né? Eu seguia aquele conselho, seguia aquela, né, afinal de contas é Deus falando, e era complicado, ficava numa situação muito complicada, né, questões familiares até envolvia nisso. E aí eu comecei, sabe, eu estava na igreja um certo tempo, até conversei com um pastor meu, amigo meu na época, e falava, pastor, eu tô aqui, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo mais enxergar como os irmãos enxergam, crer como vocês crêem. E eu falei, será que eu tô virando ateu? Não é possível. Né? E aí isso começou a me dar muita tristeza também, e os problemas da vida também ali em cima de mim, né? Problemas financeiros, familiar, e eu cheguei a um ponto de desejar a morte. Eu só desejava a morte, né? Eu só pedia para Deus me tirar, da terra e desejava isso, e eu caí nessa situação, né? E todo dia eu pedia para Deus, falava, Deus, se o Senhor não me tirar, eu vou dar um jeito de eu mesmo, sabe, né, dar cabo da vida e coisas do tipo. Eu falava sempre isso, né, ao ponto que eu cheguei, né? E aí quando eu tava partindo quase para fazer isso, de fato, né, eu fui num trilho de trem que tem perto aqui da minha casa para realmente dar cabo da minha vida. Eu não posso entrar em detalhes aqui porque o YouTube derruba meu vídeo, né? Então me lembro que ali eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se o Senhor existe de fato, o Senhor me tira daqui. E ali eu falei, Nossa Senhora, Senhora dos Católicos, se a Senhora existe de fato, também faz alguma coisa, né? E ali, depois dessa oração, eu comecei a me acalmar, eu senti uma calma, eu senti uma paz. E ali eu tenho certeza que foi ela que estendeu a mão para mim ali. Tenho certeza. Ali eu senti vontade de voltar para o meu lar, voltar para minha casa, né? E aí eu comecei a estudar sobre o catolicismo, né? Eu fui começar a estudar, né? Eu sempre ouvi os pastores falar sobre São Jerônimo, né? E aí eu falava, mano, quem é Jerônimo? Né? Aí descobri que São Jerônimo é católico. Mas espera lá, né? Mas tinha aquela questão,
né? Quando protestante, eu sempre soube que a igreja cristã sempre foi católica. Só que eu fui ensinado de uma maneira que a igreja nasceu católica e depois a igreja se corrompeu, né? Aí veio Martinho Lutero e fez a igreja retornar ao que era. E aí me vinha a dúvida, mas retornar ao que era como? Uma igreja hoje dividida, né? Só hoje nós temos mais de 30 mil denominações protestantes pelo mundo, cada uma com sua doutrina. Falei, mas espera aí, a igreja voltou a ser dividida? Ou a igreja sempre foi a igreja una, santa, católica? Né? Católico significa universal, né? União. Né? Então, isso sempre me dava dúvida. Só que, porém, eu me afastava do catolicismo porque eu fui ensinado que os católicos eles eram idólatras, né? Eu não sabia o significado do que era uma veneração, né? Para mim, eu achava que eles chamavam Maria de deusa, os santos de Deus, né? E depois eu fui descobrir o que é dolia, hiperdolia, né? O que é um culto de latria e o que é um culto de idolatria, né? Mais pra frente posso até tentar gravar um vídeo explicando sobre cada detalhe desse, porque se eu for me aprofundar aqui, o vídeo vai ficar muito comprido, né? Inclusive esse é o segundo vídeo que eu tô gravando que eu não consegui gravar. O primeiro, a memória do meu dispositivo aqui corrompeu, né? Então eu tô tentando ser bem enxuto aqui porque minha memória tá bem pouca aqui no celular. Então eu fui pesquisar, né? Eu era informado que a igreja católica era a grande prostituta, sabe, da Babilônia e tudo isso, o Papa, olha, coisas absurdas sobre o Papa eu aprendi. E hoje, eu pesquisando, estudando, eu fui ver que não era bem assim. Né? Comprei um livro do Catecismo, né? Comprei 2 livros da Patrística, Padre Apostólico, né? Padres Apostólicos, Padres Apologéticos, né? E comecei a estudar sobre o catolicismo. Comprei uma Bíblia de Jerusalém, comecei a estudar, né? E aí eu fiquei naquela dúvida, e eu falando, Deus, eu tô ficando louco. E aí comecei a pesquisar no YouTube, e aí o interessante, eu caí no vídeo do Padre Christian. O Padre Christian trazia um vídeo sobre Nossa Senhora, e o título do vídeo era Nossa Senhora, né? Jesus teve irmãos, né? Nossa Senhora teve filhos. Aí eu assisti com toda a ironia, falei, quero só ver agora o que ele vai falar. Meu, saí daquele vídeo assim de queixo caído, falei, meu Deus. Porque eu fui informado também que padre não lia Bíblia e o homem era só Bíblia. Depois fui assistir um podcast com o Frei Gilson, né, no Inteligência Limitada. O homem era Bíblia pura, 3 horas de Bíblia, 3 horas de Bíblia. Aquilo ali me deixou assim, de queixo caído, eu falei, meu Deus. Né? E caí também nos vídeos do diácono João Vitor Mariano. Né? E ali me encantei com os vídeos dele. A princípio eu me assustei com o jeitão dele assim, eu falei, meu, esse cara aí e tal. E depois, me encantei com os conteúdos dele. E pensou que não, eu tava lá olhando os comentários, já defendendo a intercessão dos santos. E aí eu falei, meu Deus, eu tô ficando louco, eu tô defendendo Maria, eu tô defendendo os santos. E aí eu comecei a estudar. Né? Aí não teve jeito. Né? Para resumir, aí eu sempre passava em frente a uma igreja católica aqui na minha igreja, na minha vila, Nossa Senhora das Graças, e querendo falar com alguém. Não tinha coragem de ir lá assim, como é que eu vou chegar lá de repente, né? E aí quando foi um dia, Deus abençoou que estava saindo, sempre que eu passava lá estava fechada a igreja, eu não sabia os horários da missa. E aí um amigo meu estava fechando a igreja. E aí ele me deu o telefone da paróquia, né? Ele falou, olha, eu contei a história para ele. Ele falou, seria bom você procurar o padre e conversar com ele. E ali eu procurei o padre, né, o Padre Paulo, né, da nossa paróquia aqui. Conversei com ele, fui bem acolhido. Né? No outro dia ele me apresentou, aí eu fui na missa pela primeira vez, no mês 9. Foi muito interessante. Né? E aí eu fui na missa, e ali ele me apresentou para a comunidade, contou minha história assim meio por cima. Hoje eu estou fazendo a catequese, né? Ainda não tenho os sacramentos, inclusive do matrimônio eu ainda não tenho. Né? Como eu era protestante, eu me casei com a minha esposa no civil e no protestantismo, porém tem algo ainda a resolver ainda nessa questão. Né? A minha esposa no começo continuou no protestantismo, hoje ela está voltando para o catolicismo também, participou da missa comigo,
né, quer resolver a nossa situação matrimonial, e nós vamos resolver, eu tenho certeza que eu rezo todo dia o terço, pedindo a Deus, a intercessão de Nossa Senhora, que nós consiga resolver essa situação, né? E hoje eu me encanto com a história da Igreja Católica, a Eucaristia, foi algo que me trouxe ao catolicismo também, a presença real de Cristo ali na Eucaristia, sabe? É tremendo, né? E assim, né, é um resumo da minha história. Então, galera, é muito interessante isso, porque assim, eu sempre me encantei com a forma a fé dos católicos. Só que, infelizmente, eu via o testemunho dos falsos católicos, dos católicos de IBGE. Né? Eu via aquelas pessoas embriagadas, ouvindo música de palavrão. E aí eu falava, não, mas esse católico é isso aí, meu. Ah, não quero não. Só que, por outro lado, galera, eu conheci 2 amigos meus. Há uns 19 anos atrás, eu trabalhei com 2 colegas, né? Um chamava José Hildo e outro Seu Gregório. E eles eram exemplos de servos de Deus. E eles eram católicos. Os homens, era a Bíblia o tempo todo, era conselho de Cristo, sabe? Eu até achei que eles eram protestantes. Quando eu perguntei para eles a religião deles, que eles falaram que eles eram católicos, o meu queixo caiu, né? E eu tentei refutar o José Hildo. Se esse vídeo chegar para ele, é muita coincidência, mas eu espero, Deus, faça esse vídeo chegar para eles. E eu tentei refutar ele uma vez, na intercessão dos santos, na intercessão de Nossa Senhora, né? Ele rezava o terço, e ali ele, com forma toda educada, ele falava para mim sobre a intercessão, e ele falava, Oséias, um dia Deus vai abrir sua mente. E é interessante, o comportamento dele ficou na minha mente esses anos todos, né? E hoje eu conheci, né? Hoje eu vejo que o catolicismo não é o que eu pensava, não é, porque embora o testemunho dos falsos católicos me afastava do catolicismo, o testemunho desses 2 homens me fez esses anos todos ficar refletindo, né? Então, comecei a estudar, comecei a pesquisar sobre o catolicismo, descobri a verdadeira história da Igreja Católica totalmente diferente do que me contaram. Infelizmente eu não consigo me alongar muito aqui porque a memória do meu celular está quase no finzinho, estou vendo aqui na tela. Então eu tenho que correr, tenho que enxutar o relato, então fica muito difícil. Então eu já deixo essa proposta para você. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí, né? Considere se inscrever nesse canal, porque eu vou gravar mais vídeos dando detalhes sobre a minha conversão, né? Como agora estou fazendo a catequese, vai demorar ainda alguns meses para concluir, né? Então, ao decorrer de tudo isso, eu queria estar compartilhando com vocês aqui. Quero gravar vídeos sobre livros católicos que eu estou lendo, a minha experiência que eu estou tendo com tudo isso. Então, eu não vou conseguir num único vídeo, sabe? É difícil, não tem como. Então, se você quer acompanhar a minha história, se considere aí se inscrever no canal, né? E eu quero também aqui evangelizar nesse canal, quero levar Cristo para as pessoas, né? Então, vou gravar mais vídeos com mais detalhes da minha conversão, né? O que me fez a me encantar pela história da igreja, porque é fato. Quem estuda sobre a Igreja Católica vai estudar a patrística, olha, é fato, você vai se apaixonar pela história e acabou, né? E acabou, não tem para onde correr. Então hoje eu louvo a Deus, né, por Deus ter iluminado a minha vida e ter me trazido para este caminho tão lindo, né? Tenho muitas coisas para resolver, inclusive o matrimônio, mas eu creio, não foi à toa que o Senhor me chamou nessa graça. Então é um relato aqui da minha alma, de todo o meu coração, e espero que de certa forma Deus tenha falado com você através desse testemunho, né? Eu quero trazer bastante conteúdos cristãos aqui nesse canal, então para mim é uma alegria muito grande, né? Agradeço a Deus pelos até os vídeos aqui do YouTube, do Padre Christian, o Padre Paulo Ricardo, o Diácono João Vitor Mariano e tantos outros que agora eu não me recordo o nome, porque agora só conteúdo. Olha, você puxar o playlist do meu YouTube aqui é só conteúdos católicos, e para mim é uma alegria muito grande estar estudando. E quanto mais eu estudo, mais eu me encanto, mais eu me apaixono por Cristo, né? Principalmente Cristo na Eucaristia, que
Antes foi me ensinado que era só um símbolo e hoje eu aprendi que Cristo, ele está presente ali, né? Cristo é eucarístico. É muito lindo, né? Como o próprio Senhor Jesus Cristo ele disse, né? Este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu sangue que é derramado por vós, né? Que ele fala ali, verdadeiramente o pão, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida, né? Não era símbolo, era de fato, é de fato. Então hoje o que eu sinto, principalmente sabe, eu gosto de visitar ali o Santíssimo, antes do meu trabalho, do horário eu passo ali numa igreja, visito ali o Santíssimo, a presença de Cristo é muito real ali. Então, esse foi o vídeo que eu trouxe, um dos primeiros. Eu vou trazer bastante vídeo aqui nesse canal sobre a minha experiência no catolicismo, sobre vídeos, temas cristãos. Então, agradeço a Deus, a você que me acompanhou até aqui, beleza? Como disse, não consigo me expressar tudo, infelizmente a memória do celular já está indo. Então, até uma próxima, beleza, galera? Espero você. Valeu!